Bom, eu tenho aqui como base 3 fotografias que eu vou usar para montar uma paisagem. Então, de acordo com essa base, eu vou riscar na tela e nós vamos começar a pintar. Estou riscando a tela, mas tem diversas maneiras de você transferir o risco. Eu já ensinei em alguns vídeos anteriores, deixar o link na descrição do vídeo. Você pode utilizar papel carbono, pode riscar com a própria tinta e o pincel aguado, ou você pode ir livre, e tem algumas partes que vão ser de pintura, não tem necessidade de riscar, principalmente se trata de paisagem. Então, o correto é queimar a tela antes. O que significa isso? Passar um pouquinho de tinta acrílica misturado com água e deixar a tinta aguada e passar essa primeira camada de tinta na tela. Como vou fazer paisagem, então eu posso usar o azul, não tem problema nenhum. Aqui dá para vocês verem o risco, são algumas montanhas que eu demarquei lá no fundo. E agora que eu estou aplicando essa tinta aguada, ainda dá para perceber que o risco continua lá. Então, eu já vou mostrar para vocês que lápis que é esse. O certo é passar a tinta aguada primeiro e depois riscar. Mas esse lápis não mancha. Aí está a prova, que eu risquei e depois utilizei, e mesmo assim ele não manchou. Lápis de cera estaca. É um lápis de uso profissional para pessoas que demarcam superfícies como madeira, granito, mármore. Então, se você comprar essa caixinha, você vai ver que atrás está escrito os lugares onde você pode trabalhar com este lápis. E o mais importante, ele não mancha. Então, ele é muito bom para a tela também. Aqui eu vou misturando o azul com o branco. E vou reforçando essa pintura do céu, porque o que a gente jogou foi uma tinta aguada, então é só uma base. E aí eu vou pintando, colocando o azul e o branco na própria tela. E não misturo de vez na paleta, para poder dar umas nuances diferentes no céu, ficam as partes mais claras, outras mais escuras. Não esqueça de misturar o médium acrílico ou a glicerina líquida para trabalhar com a tinta. Aqui eu resolvi colocar uma tonalidade de azul diferente para poder demarcar como se fosse uma água lá no fundo, atrás das montanhas, como se fosse o mar, a praia. Então eu vou deixando diferente a tonalidade do azul, vou demarcando a linha do horizonte, destacando, deixando mais escuro, para poder a gente ter essa divisória entre o céu e o mar. Então eu coloquei o verde, um verde inglês. Você pode usar a tonalidade do verde que você tiver, as cores que você tiver. Então eu coloquei o verde na primeira montanha lá de trás, no caso a última montanha, para iniciar. Mas você pode colocar uma tonalidade mais escura. O importante é ter uma diferença de cores de montanha para montanha, para a gente entender que uma está sobre a outra, no sentido que tem uma na frente e outra atrás. Vejam que agora já estou utilizando outra cor e olha aqui, eu manchando de propósito essa outra parte, para vocês não terem medo. De repente o pincel escorrega e você mancha e fica com medo. E agora o que eu vou fazer? Não tem problema, você tem como corrigir.
É claro que às vezes pode manchar no céu, aí você vai ter que esperar secar e passar a cor de novo. Mas se for dependendo da região onde manchar, você cobre tranquilamente. Olha só, coloquei agora o amarelo ocre, já está tampando as manchas. Então é bom você não ter medo e arriscar sim, vá para frente. Continue seu trabalho, vá fazendo, vá descobrindo técnicas. Conforme você vai errando, você vai acertando e vai vendo que vai ficando bom. Então o negócio é começar, não ter medo e você vai desenvolver um bom trabalho com certeza. É só prestar bastante atenção nas dicas, ver bastante vídeos e fazer leituras e conseguir com certeza na prática. Aqui eu não estou deixando verde naquela mesma tonalidade inicial, só verde. Eu já estou manchando ele com um pouquinho do amarelo ocre para dar uma nuance diferente. Então é legal esse negócio de você aproveitar as mesmas cores que você está trabalhando e você vai manchando um pouquinho mesmo de propósito, para ter essa coisa até de luz e sombra. Então é assim que a gente consegue descobrir como deixar um lado mais escuro, outro lado mais claro. Agora eu estou deixando bem escuro aqui, demarcando essa parte que é justamente onde está mais ou menos acabando as montanhas, né, para iniciar um plano mais reto, uma planície que vai vir aqui para frente. Então eu vou clarear a partir daí, vou deixar escuro e depois eu vou vir clareando. Prontinho, eu disse que ia clarear, então joguei um amarelo mesmo para clarear, e aí foi misturando com um pouquinho do amarelo ocre, do verde, e aí você vai aproveitando, como eu disse, as cores que você está trabalhando e vai colocando na tela. Aqui eu já estou deixando bem escuro uma parte aqui da frente, para poder também ter uma perspectiva legal. Por exemplo, se eu deixo sem essa parte aqui, fica parecendo que está tudo muito distante. E aqui fica mais próximo. Então já demarquei já essa diferença grande. De um lado você vê lá clarinho, aqui escuro. Se fosse o contrário, lá escuro e aqui claro, daria esse contraste. Então é isso que a gente precisa, saber trabalhar essa diferença na tela, esse contraste, para poder a gente demarcar essa perspectiva, o que chamamos de profundidade. Olha só, agora eu colocando um mais verde aqui do outro lado e já dando uma espalhada aqui, ó. Aí vai ficando uma coisa bem harmoniosa. E tudo isso são coisas que você vai fazendo e conforme você está pintando, você vai descobrindo. Não tem essa, porque uma pincelada de uma pessoa nunca vai ser igual da outra. A intensidade com que aperta o pincel, o tipo de pincel, o jeito com que pega no pincel, a quantidade de tinta, tudo isso vai fazer diferença na hora de pintar de uma pessoa para outra. Então é bem particular, por isso que cada pessoa tem um jeito de pintar, mas as dicas valem para todas as pessoas. Bom, vocês podem observar que aqui na foto, a parte de trás ela não é tão nítida, os detalhes das batidas das árvores, né? E aqui é uma fotografia, não é uma pintura. Então eu estou me baseando pela realidade, na frente fica mais nítido para dar essa distância. Então eu tenho que bater aqui, ó, sutilmente. Eu vou batendo com o pincel e vou deixar borrado, não posso deixar muito nítido. Então, olha, conforme eu vou deixando o pincel com pouca tinta, ó, vai parecendo que está mais distante. Com muita tinta, parece mais próximo. Ainda vou jogar mais tinta aqui sobre essa coloração. Vejam só que aqui onde a montanha está verde claro, eu já estou colocando uma cor mais escura, fosse o verde escuro, e batendo também, deixando não muito nítido, para parecer que ainda está distante essa vegetação. E eu vou trazer para frente, mais próximo da tela, uma vegetação com mais nitidez, para parecer que está próximo. E eu não preciso usar uma cor somente, eu posso colocar tonalidade sobre tonalidade, para poder também dá um aspecto melhor para a pintura. E veja só, lá no fundo agora eu estou batendo com o pincel devagarinho assim, deixando ele só sujo, então ele está sombreando por trás da onde eu bati a vegetação com a mesma tinta, assim que acabou a tinta do pincel, ele tem pouca tinta, então ele está sujo, eu vou batendo só para dar uma impressão de sombra lá no fundo e vai ficando cada vez mais distante.
essa vegetação. E conforme eu deixo batido mais forte, com mais tinta aqui na frente, conforme eu vou fazer agora, olha, eu já estou colocando mais tinta, deixa parecendo que está mais próximo. Então é tudo um jogo de saber como colocar a tinta. E depois eu coloquei um pouquinho de amarelo, de verde claro ali ainda no fundo. Olha aqui na frente, eu estou fazendo com o verde, mas eu já tinha colocado um pouquinho de branco. Então, conforme eu disse, não precisa fazer uma coloração só. É até importante que a gente vá misturando as cores para poder conseguir alcançar essa realidade que a fotografia nos mostra, para que a gente possa se aproximar cada vez mais do trabalho que a gente está enxergando. Então, conforme a gente vai trabalhando cada vez mais, a gente vai percebendo que vai dando um efeito diferente. Então, a gente vai alcançando o nosso objetivo. Se caso você perceber que você jogou tinta demais, colocou escuro demais, você vai lá e coloca uma cor clara para dar o contraste. Se você fizer claro demais, coloca um escuro, e assim você vai alcançando. E claro, sempre deixando os pontos mais claros, mais sombreados e outros mais iluminados, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Vejam só que aqui na frente eu já estou trabalhando uma cor mais clara, porque eu tenho uma cor escura de fundo, então eu preciso desse contraste. E eu não preciso mais usar o mesmo pincel que eu trabalhei nas montanhas de trás. Eu posso agora trocar de pincel, pegar um pincel maior, ver qual efeito que ele vai me trazer. Aí eu vou trocando de pincel até eu alcançar o que eu quero. Agora eu vou colocar outro pincel maior ainda para poder alcançar o que eu estou esperando. Bom, aqui eu peguei um pincel maior e ele está assim trazendo o efeito que eu quero. Então a troca de pincel é importante na hora que a gente está trabalhando essas vegetações numa paisagem. E aí eu estou colocando o amarelo mesmo, puro, sem misturar com líquido nenhum, nem com a glicerina, nem com médio acrílico. Então eu estou deixando ele mais consistente para poder eu conseguir esse efeito assim mais rústico, né, nessa pintura, deixar ele com mais relevo. E aí eu também posso utilizar esse pincel, não numa posição somente, eu posso trocar, eu posso deixar ele virado em pé, de lado. Então, assim eu vou ganhando um efeito diferente. Então, essa troca de posição de pincel também é importante. Olha, aqui eu já estou colocando um pouquinho de preto mesmo, para escurecer. Posso utilizar o marrom escuro, várias tonalidades que nós temos que tem no mercado. Mas, se você trabalhar as cores básicas, você consegue atingir, é só saber escurecer e clarear as cores que você já tem e você consegue várias tonalidades misturando as tintas, né? Então, não tenha medo também de misturar, de colocar tinta sobre tinta. Olha só, aqui eu posso pegar esse mesmo pincel, como parece que eu tenho uma caída aqui, como fosse um morro, né? Aqui vem, daí desce, tá lá embaixo o chão plano. Então eu vou deixando mais liso lá embaixo, eu vou passando o pincel como fosse deixando na horizontal mesmo, né? Para aparecer essa caidinha aqui, ó. Então tá dando a impressão que eu quero, que é esse morrinho aqui, olha, agora eu já tô batendo uma vegetação bem fraquinho, assim, aqui atrás, assim. Então,
Como eu disse, se você bater levemente com pouca tinta, vai parecer que está distante. Se você bater com mais tinta, deixar mais visível, mais forte, mais nítido, vai parecer que está próximo. Então é esse o jogo para que a gente consiga fazer um trabalho muito legal. Lembrando que se você tiver uma foto para você se basear, também é super importante, até você pegar a prática e conseguir criar a sua paisagem. Bater umas árvores aqui no fundo para poder que é árvore, nada definido porque elas estão longe. Então você pode utilizar a cor que você acha que vai dar para essa forma. Eu usei um pouco de lilás, um pouco de azul, de amarelo ocre, para definir essas árvores lá no fundo. Bom, aqui saindo por trás dessa primeira moita, eu já faço a árvore aqui da frente, a raiz embaixo, e vou deixando ela mais fina conforme vai subindo, e as galhas mais finas do que o tronco, do seu jeito, quantas você desejar. O ocre, você pode utilizar outras cores. Bom, aqui eu estou usando a cor magenta, e com o mesmo pincel que eu bati a vegetação, eu vou utilizar, porque é um pincel velho que quando abre ele fica bem espanado, então ele dá um efeito bom para fazer esse tipo de imagem. E eu vou utilizar somente a cor magenta e o branco. Então de fundo eu ponho esse magenta e na ponta de cada galha eu vou carregando mais a quantidade de tinta. E ao redor eu vou deixando mais sombreado, com menos tinta. Agora colocando um pouco de branco para dar um destaque. E depois que você coloca o branco, você pode colocar a cor inicial, que ainda fica bonito, até você adquirir o tom desejado. Então é bem cuidadoso no sentido que não cobrir totalmente, deixa um pouco das galhas aparecerem, mas se quiser bater bastante folhagem também, fica a seu critério, porque existem vários tipos de árvores e tem umas mais cheias, outras menos cheias, então cada pessoa pode desejar fazer diferente. Bom, aqui para fazer o coqueiro, eu vou deixando o caule bem torto, viradinho, como se ele estivesse saindo, assim, nem sei da onde. E aí eu vou marcando também algumas partes do caule, fazendo aquelas risquinhas que o coqueiro tem. Você pode optar por fazer ou não certos detalhes, mas o importante é dar um movimento para esse coqueiro. Na hora de puxar essa folhagem, com o pincel você desenha a folha tortinha e puxa para baixo. Então já vai saindo o efeito da folha do coqueiro. O mesmo pincel é só você mudar a posição. Com o mesmo pincel que você desenha, você puxa. E aí você vai diferente. Vai usando cores. Tem hora que eu coloco amarelo, verde, preto, azul. Vai mudando a tonalidade para ficar bonito.
no mesmo coqueiro. Fica legal fazer isso.